Ninguém esperava isso da Toyota. Nem os analistas, nem Detroit, nem mesmo os fanáticos por veículos elétricos que achavam que a Toyota estava anos atrasada. Mas da noite para o dia, a maior montadora do mundo simplesmente detonou a corrida das baterias. Uma bateria de estado sólido de verdade pronta para rodar em vias públicas. Mais de 1.200 quilômetros com uma única carga. Recarga completa em 5 minutos. Sem escassez de lítio. Sem a política do cobalto. Zero concessões. E este não é um protótipo empoeirado, trancado em um laboratório de pesquisa. Ele já está saindo das linhas de produção piloto da Toyota em Aichi, no Japão, pronto para a produção em massa. O primeiro modelo, um Toyota compacto com preço abaixo de $30 mil. Americanos, mirou diretamente no coração do mercado automobilístico global. Em 72 horas após a apresentação, os fornecedores de baterias entraram em pânico. As ações das montadoras tradicionais despencaram em bilhões. E todo um cenário de startups, de veículos elétricos, entrou em colapso, porque isso é mais do que autonomia. É mais do que velocidade. É sobre controle. É sobre possuir a tecnologia que pode abastecer carros, aviões, casas e até cidades inteiras sem a dependência do lítio. A tecnologia de estado sólido era considerada algo para daqui a décadas. A Toyota acaba de trazer o futuro para o presente em grande escala. E ao fazer isso, pode ter reescrito as regras de todo o jogo da energia. Se você está pronto para ver como a inovação da Toyota pode remodelar o futuro da energia, clique no botão Gostei. Inscreva-se para mais revelações revolucionárias e conte-nos nos comentários. A Toyota acaba de realizar uma jogada que deixa todos os concorrentes para trás. Durante décadas, o mundo dos veículos elétricos esteve preso dentro de uma gaiola de lítio. As células de íon lítio eram as rainhas das baterias. Potentes, sim, mas também instáveis com autonomia limitada e recarga extremamente lenta. E sempre havia aquele risco iminente de fuga térmica, o termo técnico da indústria, para descrever a possibilidade de um incêndio. A questão nunca foi se alguém conseguiria se libertar, mas quem ninguém, absolutamente ninguém imaginava que seria a Toyota. Sem contagem regressiva global, sem transmissão ao vivo, cinematográfica, sem luzes de palco, apenas uma reunião fechada de engenharia em Toyota City, com a presença apenas de altos executivos, investidores selecionados e um punhado de engenheiros atônitos. O que aconteceu lá dentro foi nada menos que histórico. A Toyota confirmou que seu programa de baterias de estado sólido não era um sonho distante. Era real, totalmente funcional e já estava ultrapassando limites antes considerados impossíveis. Essas células foram testadas incansavelmente por mais de 18 meses, integradas em protótipos de baterias que superam todos os padrões de desempenho de veículos elétricos. Os números, a autonomia comprovada de 1.200 quilômetros com uma única carga, tempo de recarga menos de 5 minutos, a mesma unidade de energia que pode te levar de Tóquio a Fukuoka sem parar, e que recarrega mais rápido do que você leva para preparar uma xícara de chá verde. Naquele dia, a Toyota não apresentou um carro conceito. Apresentou algo muito mais perigoso para seus rivais, aí prova de que a era do lítio está chegando ao fim. Em um slide vazado da reunião, uma única frase em negrito causou um grande impacto
na indústria automobilística. Além do lítio, isso não é apenas uma atualização, é o início de uma nova era das baterias. Uma era em que a Toyota detém as chaves e o resto da indústria corre para alcançá-la. Então, por que a inovação da Toyota está causando um grande impacto em toda a indústria de veículos elétricos? Primeiro, eles eliminaram o principal obstáculo que assombrava as baterias de íon lítio desde o início, o eletrólito líquido inflamável. Em vez de um líquido volátil e propenso a incêndios, as células de estado sólido da Toyota utilizam uma matriz de polímero cerâmico patenteada, que é estável em condições extremas, segura em colisões e extremamente eficiente na transferência de energia. O salto em desempenho é impressionante. A densidade de energia passou de cerca de 250 Wh por quilograma nas melhores células de veículos elétricos atuais para quase 450 Wh por quilo. Isso significa quase o dobro da potência no mesmo espaço com uma fração do peso. O resultado: carros mais leves, maior autonomia, direção mais precisa e aceleração incomparável. Essas novas células da Toyota são aproximadamente 30% mais leves e 15% menores do que as baterias usadas na atual série BZ de veículos elétricos. Mas não se trata apenas de tamanho compacto. O design de estado sólido torna a bateria rígida o suficiente para funcionar como parte do chassi do veículo, aumentando a segurança, em caso de colisão, e a estabilidade estrutural. No interior, uma vantagem oculta. Muda tudo. Um ânodo com infusão de grafeno que elimina praticamente todos os dendritos, as minúsculas pontas metálicas que destroem lentamente as baterias de íon lítio tradicionais e podem causar curtos circuitos catastróficos. Nos testes de resistência internos da Toyota, essas células sobreviveram a mais de 2.500 ciclos completos de carga e descarga com menos de 8% de perda de capacidade. Traduzindo para a realidade, isso significa bem mais de 1 milhão de milhas antes de você notar uma queda significativa na autonomia. E aqui está o ponto crucial: elas funcionam frias, mesmo sob carregamento rápido e intenso, ou condução contínua com carga elevada. As temperaturas da bateria permanecem estáveis, evitando os eventos de fuga térmica que têm assolado as manchetes de segurança de veículos elétricos por anos. A inovação da Toyota não se limita à bateria em si. Eles também investiram em todo o ecossistema de carregamento. Conheça o sistema Hypercharge. É 55 da Toyota, uma estação de última geração capaz de fornecer incríveis 2 megawatts de potência através de um cabo avançado com refrigeração líquida. Isso não é mais carregamento rápido. É transferência de energia de nível industrial do tipo que antes era reservada para usinas elétricas e indústria pesada. Com ele, um Toyota Solidate pode ir de vazio a cheio em menos de 5 minutos. Chega de pausas para café disfarçadas de paradas para recarregar. Isso é mais rápido do que abastecer um tanque de combustível. E muito mais limpo. Mas aqui está o porém: a rede elétrica global não foi projetada para lidar com picos repentinos de energia tão extremos. A solução da Toyota: combinar cada estação de hipercarregamento com bancos de armazenamento independentes da rede. Enormes baterias estacionárias de estado sólido que consomem energia lentamente da rede e a liberam
instantaneamente quando um carro é conectado. O resultado: sem sobrecarga na rede elétrica, sem apagões e com velocidades de carregamento que deixam todos os concorrentes sem fôlego. A segurança, muitas vezes o calcanhar de Aquiles das baterias de alto desempenho, tornou-se a arma secreta da Toyota. Essas células de estado sólido resistem a condições extremas, desde invernos siberianos a menos 30 graus Celsius até o calor de 90 graus Celsius do deserto sem inchar, vazar ou se degradar. Se uma delas for perfurada, em vez de pegar fogo ou explodir, ela simplesmente permanece intacta. A Toyota chegou a realizar testes de colisão com protótipos completos de baterias dentro de veículos de teste reforçados, simulando colisões em condições extremas sob os mais rigorosos padrões de segurança do Japão. O resultado foi uma redução de mais de 90% na propagação de calor em simulações de incêndio em comparação com baterias de íon lítio monoclínico convencionais. Na prática, a bateria não é apenas uma fonte de energia. É um escudo estrutural que reforça o chassi e protege os ocupantes de uma forma nunca antes vista em um veículo elétrico. A Toyota não construiu apenas uma bateria, construiu uma fortaleza energética sobre rodas, uma que pode redefinir não apenas os carros elétricos, mas todas as máquinas movidas à bateria do planeta. Isso não é apenas conversa de marketing. A revolução silenciosa da Toyota em seus laboratórios de baterias já preparou o terreno para uma transformação global que afetará montadoras gigantes da energia e fornecedores de matéria-prima simultaneamente. Sua inovação em baterias de estado sólido elimina a ansiedade de autonomia, acaba com o peso das baterias durante longos carregamentos e oferece padrões de segurança que a maioria dos engenheiros considerava fisicamente impossíveis. 1.600 km de autonomia com apenas 5 minutos de recarga. Uma bateria mais leve e duradoura, que não pega fogo mesmo em condições extremas. A Toyota não lançou apenas uma nova bateria, ela inaugurou uma nova era. E no instante em que a notícia se espalhou, mesmo que em sussurros, o impacto se transformou em um tsunami. No Japão, a Panasonic soube antes de qualquer outra pessoa. Eles não estavam preocupados porque já estavam envolvidos na operação. Semanas antes, eles haviam se juntado discretamente à Toyota em um projeto piloto conjunto. Linha de produção perto de Nagoya. Não se tratava de um simples aperto de mãos entre fornecedor e cliente. Era uma aliança industrial com interesses tão importantes que poderiam reescrever as previsões de participação de mercado. Na China, a CE, ele gigante do setor de baterias, entrou em modo de emergência. Reuniões a portas fechadas se estenderam noite adentro. Os executivos correram para os órgãos reguladores desesperados para acelerar seu plano de desenvolvimento de tecnologia de estado sólido. Não se tratava mais de alcançar a concorrência, mas sim de sobreviver. Em Detroit, a GM freou silenciosamente. A plataforma Ultium, a pedra angular do futuro dos veículos elétricos da empresa, estava repentinamente ameaçada. Engenheiros foram realocados para analisar minuciosamente as patentes de eletrólitos cerâmicos da Toyota, buscando brechas. Cada diagrama, cada projeção voltou a ser revisado. E em Wolfsburg, o tão alardeado cronograma de baterias da Volkswagen de repente pareceu primitivo, uma relíquia de outra era. Em 48 horas, os relatórios de analistas passaram de otimistas a alarmistas.
A diferença tecnológica entre a Toyota e as demais montadoras no desenvolvimento de veículos elétricos não era mais de 2 anos. Era de 6, talvez 7. E mesmo essa previsão parecia generosa porque, ao contrário de todos os outros, a Toyota não estava falando sobre seus planos. Eles já estavam fazendo isso. Enquanto os concorrentes ainda estavam aprimorando seus comunicados de imprensa, a Toyota estava reunindo provas. Não em laboratórios estéreis, nem em simulações cuidadosamente controladas, mas nas estradas em movimento ao redor do mundo. 50 protótipos de veículos Toyota, cada um equipado com baterias de estado sólido, têm circulado discretamente pelo Japão, América do Norte e Europa e até mesmo pelas estradas secundárias geladas de Hokkaido. Esses não são carros conceito nem queridinhos da assessoria de imprensa. São unidades de testes secretas, escondidas à vista de todos, sob acordos de confidencialidade comerciais, disfarçadas de modelos de produção comuns. Mas por baixo da carroceria, o futuro já chegou. Esses veículos não estão apenas acumulando quilômetros rodados. Eles estão resistindo ao calor escaldante do deserto, a temperaturas abaixo de zero, em passagens de montanha, a tiroteios intensos, carregamento ultra rápido e meses de uso urbano intenso e constante. Testes de estresse projetados para danificar baterias mais fracas em poucas semanas. Os primeiros dados são devastadores para a concorrência. Autonomia média real de 958 milhas por carga em condições mistas de direção sem uma única parada para recarga. E a Toyota não está guardando isso às 7 chaves. Eles já agendaram a divulgação pública dos dados para o início do próximo ano. Se os números oficiais corresponderem ao que está sendo observado internamente, isso não apenas será notícia, mas também forçará uma reflexão nos setores automotivo e de energia, porque a validação no mundo real é um marco que nenhuma outra empresa alcançou. A Toyota simplesmente passou direto por isso. Mas não se trata apenas de carros. A Toyota não foi pioneira na tecnologia híbrida décadas atrás, apenas para construir sedãs melhores. Ela fez isso para mudar a forma como o mundo usa energia. Agora essa missão está se expandindo muito além das estradas. Até 2026, a Toyota planeja integrar células de estado sólido em seus sistemas de armazenamento de energia para residências e redes elétricas, desde unidades residenciais compactas até fazendas de baterias em escala industrial. Esses sistemas de armazenamento Next serão mais leves, menos poluentes e empilháveis, reduzindo os custos de instalação em quase 20% e dobrando a vida útil. Para proprietários de residências, isso significa que uma casa alimentada por energia solar, que antes armazenava energia para apenas um dia, agora poderá manter as luzes acesas por quase 2, sem a necessidade de complementos volumosos ou infraestrutura dispendiosa, e nos lugares mais remotos do planeta, desde vilarejos congelados no Alasca até comunidades insulares no Pacífico. Os novos bancos de armazenamento de estado sólido da Toyota permitirão uma vida 100% renovável fora da rede elétrica com recarga em menos de 2 horas, a partir da energia solar direta. Isso não é uma apresentação de vendas. Já está a inovar. Não se tratam apenas de melhorias para a casa. São sistemas de libertação de energia construídos para os locais mais remotos da civilização e funcionam exatamente na mesma plataforma de estado sólido que impulsiona a próxima geração de veículos da Toyota. As divisões automóvel e de energia da Toyota agora são alimentadas pela mesma tecnologia central.
E aqui está a grande surpresa do mercado. Esta bateria não apenas tem um desempenho melhor, como foi projetada de forma mais inteligente desde a sua concepção. A tecnologia de estado sólido da Toyota utiliza zero cobalto, zero níquel e menos de 5% de lítio em massa, o que elimina instantaneamente o empecilho geopolítico em torno das cadeias de suprimento de minerais raros. O eletrólito cerâmico, uma mistura patenteada de óxido de fosfato de lítio, é atóxico inerte e totalmente compatível com as linhas de produção de baterias de alto volume da Toyota. Não há necessidade de grandes investimentos em reestruturação, apenas novos materiais em maquinário comprovado. E esses materiais provêm quase inteiramente de fontes nacionais e aliadas. Sem cobalto do Congo, sem níquel da Indonésia, sem dependência de terras raras do exterior. Para fechar o ciclo ainda mais, a Toyota construiu uma nova fábrica de ânodos em Aichi. Isso reduz os custos de transporte em mais de 40% e elimina meses de possíveis atrasos devido ao congestionamento global de cargas. Analistas estão chamando isso de integração vertical acelerada. Não se trata apenas de baterias fabricadas no Japão, mas de todo um ecossistema energético desenvolvido do zero em solo nacional. Até 2027, a Toyota pretende produzir 80% de todos os componentes de estado sólido internamente, tornando-se a produtora de baterias mais segura e escalável do mundo desenvolvido. Se atingir essa meta, a Toyota não será apenas uma montadora, mas uma potência energética autônoma. E não estão apenas falando da boca para fora. Enquanto os concorrentes ainda estavam elaborando memorandos de estratégia, a Toyota já estava produzindo células de cerâmica em larga escala. 2 linhas piloto de estado sólido em sua fábrica de Motoachi já estão em operação, totalmente automatizadas, surpreendentemente eficientes e com capacidade inicial de 250 mil baterias por ano. Não são conceitos nem protótipos. São embalagens completas prontas para veículos. Sua taxa de rendimento interna é de 91%, enquanto a maioria dos concorrentes não consegue ultrapassar 70%. Isso não é nível de laboratório, é nível de produção. A automação é a arma secreta. Manuseio robótico de placas de eletrólito cerâmico. Zero exposição à umidade. Linhas de montagem seladas, controladas por inteligência artificial. Os custos de mão de obra foram reduzidos em 60% por embalagem. A velocidade dobrou. O erro humano foi eliminado e o Japão é apenas o começo. A próxima fronteira é a nova gigafábrica de baterias da Toyota na Tailândia. Construída desde o início especificamente para a produção exclusiva de baterias de estado sólido, sem linhas de produção de íon lítio, legadas sem sistemas híbridos, um projeto totalmente novo para a era das baterias que está substituindo a que conhecemos há 30 anos. Em 2026, essa fábrica lançará o primeiro Toyota com arquitetura 100% cerâmica, um veículo que já tem nome dentro da empresa e data de lançamento marcada no calendário. Batizado de Toyota X, não é apenas mais um SUV elétrico. É o primeiro Toyota da história projetado do zero com 100% de tecnologia de estado sólido. E não apenas quebra as regras, como as reescreve. Mais de 1.200 km de autonomia, real recarga completa em 5 minutos. Preço inicial abaixo de $30 mil americanos.
Isso não é evolução. É a extinção silenciosa do motor de combustão interna. O i-1 utiliza a revolucionária integração célula-chassi da Toyota, transformando o conjunto de baterias de estado sólido no núcleo estrutural do veículo. Sem peso morto, sem excesso de metal. Toda a plataforma é 28% mais leve que a do RAV4, porém mais forte, mais rígida e mais segura. E como foi projetado para produção em larga escala desde o início, a Toyota espera que o X1 se torne seu veículo mais vendido de todos os tempos, superando até mesmo o Corolla. Enquanto a Toyota avançava rapidamente, grande parte da indústria estagnou. As montadoras tradicionais, que investiram bilhões em baterias de íon-lítio, de repente se viram com uma tecnologia obsoleta em mãos. Fábricas otimizadas para a química antiga agora pareciam ativos obsoletos. Parcerias comerciais foram reavaliadas. Planos de expansão foram arquivados. Gigantes do setor de baterias, como Cartel LG e Escom, correram para iniciar negociações com a Toyota sobre o licenciamento de suas patentes proprietárias de eletrólitos cerâmicos. A mesma química que os críticos diziam ser insustentável em larga escala. Agora eles queriam participar e queriam saber o preço. Rumores na indústria apontam para mais de 4 bilhões de dólares americanos por um acordo básico de licenciamento. Então veio o choque do mercado. Em apenas 3 dias de negociação, mais de 46 bilhões de dólares foram perdidos em valor de mercado das ações tradicionais de veículos elétricos e baterias. Startups que promoviam químicas de última geração, ânodos de silício, íons de sódio e baterias de lítio-íon viram o interesse dos investidores evaporar da noite para o dia. Um analista resumiu a situação em 6 palavras. Isso não é mais competição, é consolidação. A liderança da Toyota, geralmente comedida em suas declarações, emitiu uma frase simples que ecoou em teleconferências com investidores e manchetes de notícias. Não aprimoramos o carro, acabamos com o compromisso. E é exatamente isso que ele representa. Estações de carregamento se tornam menos importantes quando você pode recarregar em 5 minutos. Degradação da bateria praticamente eliminada. Controvérsias sobre a mineração de cobalto resolvidas. Cadeias de suprimentos em 4 continentes substituídas por produção nacional movida a energias renováveis. A Toyota não apenas redefiniu a bateria, como também remodelou a economia da mobilidade. Ela reduziu prazos, frustrou previsões e superou o hiato tecnológico de 5 anos que a indústria considerava intransponível. E o X1 é apenas o começo. Até 2026, a tecnologia de estado sólido da Toyota irá muito além dos carros, abrangendo desde sistemas de armazenamento de energia residenciais e grandes redes elétricas, até plataformas aeroespaciais. Imagine uma vila isolada em Hokkaido, funcionando por dias com energia solar armazenada. Imagine navios porta-containers cruzando oceanos sem uma gota de combustível. Imagine a aula de aeronaves elétricas com autonomias antes consideradas impossíveis. Isso não é teoria. Já está em fase de testes. Fontes internas indicam que a divisão aeroespacial da Toyota está avaliando derivados de células cerâmicas para as drones de última geração e aeronaves de alta altitude, onde a relação peso/energia é o principal fator limitante. Tudo isso começou com uma única decisão: descartar o antigo planejamento e construir o futuro com 10 anos de antecedência.
A indústria automobilística não se resume mais à potência ou design. Trata-se de densidade de armazenamento, velocidade de carregamento e integração à rede elétrica. Quem controla a bateria, controla o futuro. No momento, a Toyota não está apenas participando da corrida. Ela está correndo sozinha. A era do lítio acabou. A era dos semicondutores começou. E para a Toyota isso não é seguir uma tendência, é escrever o próximo capítulo da própria mobilidade. Se você achou isso incrível, ainda não viu nada. A Toyota está apenas começando e nós também. Clique em gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo dessa revolução. O futuro está mudando rapidamente e você vai querer um lugar na primeira fila.